dar atenção ao que efetivamente está escrito na mensagem. Primeira coisa que eu queria dizer ao deputado Eli e ao deputado Leonardo, e acho que não quiseram defender isso. Leonardo Araújo. A mensagem do governo quanto ao ICMS não altera em absolutamente nada a alíquota. Estou dizendo, acho que nós temos aqui um entendimento comum. Por quê? Porque a alíquota em São Paulo é 18, a alíquota no Ceará é 17, em São Paulo vai continuar 18, no Ceará continua 17. Então, quanto ao aumento de carga tributária, essa mensagem não altera nada. Qual é o ponto que os novos colegas estão colocando, preocupados com o consumidor final? É que no projeto do governo tem a seguinte redação. Vou ler, deputado Eli. Qualquer pessoa indicada nos incisos anteriores, que na condição de contribuinte ou não, consumidor final, adquira mercadoria, bem ou serviço em operações interestaduais. Deputado, quando possível, a parte, Leonardo. Vossa Excelência, deputado Eli, ele leu um artigo da emenda constitucional, mas o problema é que Vossa Excelência não leu o outro. E tem um outro artigo na emenda, que é a emenda constitucional 87. Quero lembrar que emenda constitucional precisa de 3/5 da Câmara e do Senado para ser aprovado. Portanto, a bancada do PMDB na Câmara votou favorável. A bancada do PMDB no Senado votou favorável. Tenho dúvida do pessoal, mas também acho que grande maioria dos partidos, se não me engano, por quase unanimidade. Mas vou ler o texto da emenda constitucional votada no Congresso. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, deputado Eli. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Deputado Eli Aguiar, consumidor final nunca é vendedor. Consumidor final é aquele que compra para usar o bem ou usuário do serviço. Esse é o consumidor final. É o cidadão que compra o celular e vai usar o celular. Existe o consumidor meio, que é quem? É quem compra para revender. Essa emenda constitucional, deputado Eli, não pode ter sido revogada, que ela foi votada em abril de 2015. E sobre ela não tem ADI, ou seja, não tem ação direta de inconstitucionalidade. Vou ler novamente para Vossa Excelência. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Por que é que a emenda constitucional trata dessa maneira? Porque tem uma mudança de paradigma. Há uma mudança de como fazer separação do imposto. Até essa emenda constitucional, uma empresa, ao vender para o consumidor final, portanto, não é quando a empresa vende para uma loja, porque a loja não é consumidora final, ela compra para revender. Mas quando a loja de São Paulo vendia para o consumidor final, os 17% do imposto de circulação de mercadoria ficava todo com São Paulo. Com essa emenda constitucional, o imposto é parte para São Paulo, parte para o Ceará. E o que os colegas estão dizendo é verdadeiro. Nós estamos deixando de recolher milhões de reais por não votarmos a matéria. E por que é que só chegou agora? Porque há estados do país que não querem. Ou será que a gente acha que o estado de São Paulo quer distribuir o imposto dele com o estado do Ceará? Que o estado de Minas quer pegar o imposto que ele recolhe todo e dividir parte para o Ceará? É claro que não quer.
E houve um debate no CONFAS, que é o CONFAS, é uma instituição que reúne todos os secretários da Fazenda de todos os estados do país. E lá foi dito que precisava regulamentar a lei. E foi feito um convênio entre todos os estados do Brasil, com base na emenda constitucional. Esse convênio... Vossa Excelência permite? Permito. É do dia 17 de setembro de 2015. Portanto, a emenda constitucional é de abril e o convênio dos estados é de setembro de 2015. Publicado no Diário Oficial no dia 21 de setembro. Deputado Armando, quando possível. Pois não. Assim possível, deputado Carlos Felipe. Portanto, quero ainda deixar claro o que é que nós estamos a debater. E veja, deputado ali, agora onde eu queria chegar. Vossa Excelência, eu tenho segurança, está preocupado se o consumidor vai ou não vai pagar o imposto. Mas quando o consumidor compra, ele já pagou o imposto. Quem recolhe o imposto pago, que na verdade é pago pelo consumidor, é a empresa. A empresa vai recolher o imposto, que ela recebeu o valor, ela recebeu o dinheiro do celular, uma parte do dinheiro é dela, outra parte ela tem que recolher para o estado de São Paulo, se for uma empresa de São Paulo, e uma parte para o estado do Ceará. Ora, as empresas são cadastradas na Secretaria da Fazenda de São Paulo. É óbvio que é muito mais fácil fiscalizar as empresas, porque eu tenho, ao mesmo tempo, num local só, onde fiscalizar. E está dito no convênio que o produto vendido pela internet será acompanhado pela nota fiscal. Cláusula 4ª do convênio, no parágrafo único diz: o documento de arrecadação deve mencionar o número do respectivo documento fiscal e acompanhar o trânsito do bem ou serviço prestado. Ou seja, a empresa vai mandar o celular e vai mandar a nota fiscal para o consumidor, dizendo quanto foi recolhido para o estado de São Paulo e quanto foi recolhido para o estado do Ceará. Portanto, fica claro que quem paga ou recolhe é a empresa. Porque se ela vender o celular por R$500, dentro dos R$500, uma parte é do imposto. E a empresa recebe os R$500 na sua conta, emite a nota e vai recolher para o Ceará e para São Paulo. Por que então que tem consumidor? Porque o critério para distribuir o imposto é se o consumidor é do Ceará, da Bahia. E lembro que isso não é uma questão partidária mesmo. Porque, como diz o deputado Carlos Felipe, o estado de Goiás, deputado Carlos Felipe, é governado pelo PSDB. E o estado de Goiás aprovou uma lei, 19.021, agora, dia 30 de setembro de 2015, afirmando a mesma coisa. Por quê? Porque o estado de Goiás quer receber o dinheiro do imposto que o seu consumidor comprou. O estado de Alagoas, governado pelo PMDB, está na Assembleia tramitando nesse momento o mesmo projeto de lei. Por quê? Porque o estado de Alagoas não quer deixar São Paulo ficar com o dinheiro do imposto que é dele. Ele quer ter a lei para dizer, empresa de São Paulo, conforme o convênio no CONFAS, e nós aprovamos uma lei estadual, quando você vender o celular, você tem que botar 7% para São Paulo e 10% para o estado do Ceará. E pague, repasse o recurso para a conta do estado do Ceará. É disso que nós estamos tratando, mas aí é o ponto, deputado Ali, para dar uma parte a Vossa Excelência. Qual é o problema que, se tirarmos o não tem? É porque tem empresa cadastrada que não é contribuinte. Quero chamar a atenção dos meus colegas. O que é que nós estamos discutindo? A pessoa tem uma empresa, ela é cadastrada, mas ela não é consumidora final, e ela não está como contribuinte, mas diz ser consumidora final. O que é que pode acontecer, deputado Ali? É essa empresa
de chegar no estado de São Paulo, quando ela comprar um produto, e dizer, São Paulo, eu sou contribuinte. Então, tire o valor de São Paulo e o do Ceará, deixe que eu resolva no Ceará. Quando a mercadoria chegar no Ceará, ele vai dizer, ei, Ceará, eu não sou contribuinte, não. Eu sou consumidor final. Aí, o grande empresário, em vez de pagar um imposto devido, que é 17%, ele quer pagar 7% ou 10%. Então, quero chamar a atenção com o maior respeito que os nobres colegas, ao querer tirar o não, em vez de proteger o consumidor, que já está protegido, o consumidor final, vão gerar a possibilidade, aí sim, de uma fraude fiscal de grandes que são cadastrados, mas não se consideram contribuintes e querem dessa maneira, em vez de pagar 17 que devem ao Estado, pagar 7 ou pagar 10. O consumidor final está protegido. É evidentemente que a emenda constitucional, deputado Aldir, que Vossa Excelência chegou aqui, tem contribuinte ou não. Vou dar agora uma parte ao nobre deputado Eli Aguiar, em seguida ao deputado Carlos Felipe. Deputado Leonardo, também deputado, quando possível.